Olá, amigos! Nosso assunto hoje é funções. Vamos falar sobre funções e a gente já tem uma certa familiaridade com o conceito, já que o P5 mesmo é, organiza o código em funções. Ele define, por exemplo, que a função setup é sempre chamada no início da execução do seu sketch, a função draw é chamada um certo número de vezes para fazer a animação. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre funções que a gente vai construir. A gente vai criar e a gente vai chamar também. Então, a utilidade das funções que a gente cria é mais ou menos a mesma coisa. Ela organiza o código em pequenos pedaços que têm uma certa funcionalidade, vamos dizer assim. Ela tem um propósito que está bem definido. Isso ajuda a gente a escrever sketches mais bem organizados e também sketches mais ambiciosos, porque a gente pode pensar em cada detalhe separadamente. Então vamos a isso, vamos começar com um sketch vazio. Vamos fazer aquela variação de sempre, colocar aqui window height, window width e window height. E nosso propósito hoje é pensar em alguma coisa que a gente queira fazer que a gente possa organizar com funções. Então, eu selecionei aqui uma ideia, que é a ideia de gerar partículas, né, coisas que se mexem na tela, que a gente desenha de diversos modos, e vamos pensar em como fazer esse sketch de uma forma bem estruturada. Então a ideia é mais ou menos assim. Se eu quero gerar partículas, a ideia é, por exemplo, criar um certo número de partículas aqui no setup. Vou colocar aqui assim como se fosse um comentário, criar partículas. E aqui embaixo, alguma coisa do tipo desenhar partículas e mover partículas. Então, vamos pensar em cada uma dessas ideias separadamente e vamos dizer assim, vamos organizar esse código de tal forma que cada uma dessas linhas de comentário que a gente escreveu seja posta ou pelo menos auxiliada por funções que a gente vai criar. Então, vamos pensar, por exemplo, numa função para criar partículas. Então, digamos que a gente queira criar alguma coisa do tipo function, cria partícula, ok? Então, se a gente escreve uma função chamada cria partícula, eu posso escrever um código qualquer aqui dentro e, naturalmente, fazer com que esse código funcione em prol do nosso objetivo, que é criar uma partícula. Se você cria uma função qualquer, normalmente essa função faz alguma coisa ou ela é, cria uma variável ou produz, computa um valor. Então, no caso aqui de uma função chamada cria partícula, a ideia é criar uma partícula, alguma coisa, algum objeto que meio que encapsula a ideia de uma partícula. Então, uma função do tipo cria partícula faria alguma coisa do tipo, sortearia, por exemplo, uma posição para a partícula, igual a random de width e random de height, alguma coisa assim, e isso eu vou colocar dentro de um vetor, já que a posição é alguma coisa que tem x e y. Se a gente vai movimentar essas partículas, a gente pode, por exemplo, também criar uma direção de movimentação, dir, alguma coisa como a gente já tem feito, assim, criar digamos, um vetor unitário, 1, 0, por exemplo, a direção x, e a gente pode randomicamente girar esse vetor para que ele não vá sempre na mesma direção, alguma coisa do tipo dir.rotate,
que é um método aí de vetores, onde eu preciso passar um ângulo aleatório, alguma coisa como random de, sei lá, 360 graus, lembrando que ângulos normalmente são expressos em radianos, então a gente precisaria fazer radians. Então, tá aqui, eu criei assim essas duas coisas. É, a gente pode encapsular isso num objeto, alguma coisa do tipo posição e direção, não é isso? E para a gente comunicar para quem chamou essa função o resultado, eu diria return. Então, observe que essa instrução significa cria um objeto contendo posição e direção e retorna para quem chamou o valor. Então, se a gente precisa criar um certo número de partículas aqui, a ideia é chamar isso, digamos, um certo número de vezes. Vou fazer aqui aquela história de sempre, definir aqui alguma coisa com 100 partículas e fazer um for let i igual a zero e menor do que n e igual a i mais 1, ou então simplesmente i mais igual a 1, ou melhor ainda, i mais mais. A gente já tem visto essas variantes aqui de como alterar aqui um contador no passado, mas tudo isso é tudo equivalente. Então, para cada uma dessas instruções, para cada uma dessas repetições, vamos criar uma partícula chamando cria partícula. Esse cria partícula vai produzir uma partícula. Eu preciso guardar essa partícula em algum lugar para depois poder fazer desenho das partículas e mover as partículas, não é isso? Então, eu vou colocar isso dentro de um array. Vou criar aqui um array P inicialmente vazio e vamos fazer alguma coisa do tipo colocar esse valor dentro de P. Eu posso fazer isso fazendo, por exemplo, p.push. Push significa acrescenta mais um no array P. Vou colocar essa partícula que foi criada dentro do array P e agora tenho as nossas partículas todas armazenadas dentro do array P. Então, essa parte aqui, mais ou menos, já foi feita com auxílio da função cria partícula. Ok. No caso aqui do draw, seria mais ou menos a mesma coisa, é isso? Eu posso iterar sobre todas as partículas, alguma coisa do tipo. Eu posso ou fazer de 1 até n, ou fazer aquela construção que é um pouco mais fácil, que é dizer para todas as partículas em P. Observe que essa versão do for é uma versão onde eu posso iterar em cima de um array sem precisar dizer o número, né, o índice de cada elemento. O que ele faz é essencialmente a mesma coisa do que for i de 1 até n, de 0 até n, não é isso? Pega a partícula P de i e coloca dentro de part. Não preciso fazer isso. Essa função, essa construção for let part of P, significa que aqui dentro a variável part tem cada uma das partículas de P. Então, nosso objetivo aqui, então, é desenhar a partícula. Então, eu posso fazer, por exemplo, digamos que eu tivesse uma função, né? Função desenha partícula, a partícula P, e também move partícula, a partícula P. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos criar as funções desenha partícula, function desenha partícula. Observe que, no caso aqui, eu passei a partícula, na verdade seria a partícula parte, né? Porque P é o array de partículas, enquanto que a gente está chamando desenha partícula para desenhar partícula parte. E mesma coisa para move partícula, seria move partícula parte. Ok? P é o array de todas as partículas. Vamos aqui, então, desenha partícula para uma certa partícula, qualquer parte. Aqui é importante a gente observar essa história do argumento da função. O que eu estou fazendo aqui na hora que eu digo
dentro desse parênteses eu coloco um nome qualquer, e na hora de chamar a função eu passo alguma coisa para dentro da função. O que ele está fazendo essencialmente é dizer, essa variável aqui, que é chamada de parte aqui dentro de desenho partícula, é a variável que vai receber o valor que você passou ao chamar a função. Aqui os dois se chamam parte, né? O que eu estou mandando chama-se parte, e o que eu estou recebendo chama-se parte. Mas não necessariamente. Eu posso chamar essa partícula aqui de, sei lá, Q. Olha, só para a gente variar um pouquinho. Desenha a partícula Q. Então, aqui a partícula chama-se parte, mas aqui dentro ela se chama Q, que é o nome genérico do argumento da função. É como se aqui implicitamente tivesse, como se fosse uma atribuição, né? Alguma coisa do tipo Q igual a parte, quando a gente chama, né? Com esse valor aqui da parte aqui embaixo. Beleza? Então, o que está significado com essa construção é que Q vai ser a partícula, seja lá qual for, que você passou para dentro da função. Então, o que a gente faz com a partícula Q? A gente vai desenhar, por exemplo, um circle, não é isso? P ponto, isso aqui P é um Q, não, é Q, né? Q é a nossa partícula, Q tem posição e direção, então a posição é Q.pos.x, Q.pos.y, já que eles são membros, né? São elementos aqui de Q. Tem Q.pos e dentro de Q.pos tem x e y, e eu preciso dessas duas coordenadas para poder fazer o desenho do meu círculo. Vou dar aqui um raio qualquer, alguma coisa como 20. Então a parte de desenho a partícula já está pronta. Nesse caso aqui é um círculo. Muito bom. E o que seria mover a partícula? Seria acrescentar aqui na posição uma unidade na direção que eu sorteei aqui na hora que eu criei a partícula. Então vamos criar aqui a função function move partícula, partícula Q. Então eu vou fazer alguma coisa do tipo Q.pos. A gente já viu que em vector eu posso acrescentar um vetor a outro, posso fazer add. O que? Direção. Q ponto direção. Observe que eu também usei aqui Q, mas podia também usar outro nome qualquer, não faz a menor diferença. É o nome que eu estou batizando a partícula que eu estou recebendo. Eu resolvi chamar de Q, mas podia chamar de qualquer outra coisa. Tá certo? Então aqui a minha função move partícula, ela faz add. Uma coisa importante, observe que na função cria partícula eu retornei alguma coisa. Isso porque ela produz e o resultado precisa passar para o chamador. No caso da desenha partícula, ela não faz nada, ela simplesmente pega a posição e faz um desenho, né, usando circle. Ela não precisa retornar nada. E a move partícula também não precisa retornar nada, mas por uma diferente razão. No caso aqui, eu estou chamando o método add de posição. Efetivamente, eu estou alterando a partícula Q, porque esse método add altera o seu argumento, que é Q.pos. Então, eu estou alterando o Q.pos, dizendo, né, Q.dir vai ser acrescentado na posição da partícula, e aí eu vou ter uma nova posição. Então, no nosso caso aqui, eu posso repetir a mesma história, né? Desenhar partícula, move partícula, fazer isso para todas as partículas. Vamos ver se isso tudo funciona. Torcendo aqui, aqui estão as nossas partículas, muito bom. Legal, né? Então temos aqui umas partículas se movendo em direções aleatórias. Essas direções aleatórias vão fazer com que mais cedo ou mais tarde todas as partículas vão para fora da tela e eu nunca mais vou vê-las. O que eu posso fazer? Eu posso dizer assim, eu quero fazer esse loop aqui, mas não quero que, né, quando a partícula sair fora da tela, eu queria que, poxa, não desenhasse mais, porque é bobagem ficar desenhando coisas que não existem. Ok? Muito bom, a gente pode fazer coisas do tipo, vamos alterar o nosso array P e dizer assim, olha, sempre que a partícula sair fora da tela, tira fora do array P.
Eu posso ou modificar o array P ou fazer ainda mais fácil, criar um outro array aqui, digamos, um novo P, inicialmente vazio, e posso modificar a ideia de move partículas, ou melhor ainda, eu posso fazer alguma coisa do tipo testa partículas, né? Se testa partícula, da partícula parte, então eu vou acrescentar de novo, né, essa partícula parte em novo P. Então, novo P vai receber, vou acrescentar em novo P um push a partícula parte. E caso contrário, eu não coloco, ou seja, a ideia da função testa partícula é para ela me dizer se realmente preciso mostrar essa partícula na próxima iteração do draw. Então, no final aqui do nosso draw, eu vou substituir, né, replace, né, o array P por novo P. Eu posso dizer assim, P igual a novo P. Então, a ideia desse código aqui é dizer assim, olha, verifica e desenha todas as partículas, movendo e tudo mais. Se ele sair fora da tela, não coloca mais nesse array de partículas que vão ser usadas na próxima iteração, que nesse caso aqui eu chamei de novo P. O caso da variável P é aquela variável global ali que é as partículas que têm que ser desenhadas a cada iteração. Então, a gente naturalmente precisa criar essa função testa partícula e colocar aqui, digamos, assim como tem desenha partícula e move partícula, eu posso dizer function como é que é? Testa partícula. A partícula. Posso usar até P. Observe que esse P aqui não tem nada a ver com esse P, tá certo? Por que não? Esse é o nome, outra vez, é o nome do argumento que eu estou passando para testa partícula. Eu posso perguntar, por exemplo, se é verdade que eu posso testar, por exemplo, vou colocar aqui let x igual a p.pos.x e y igual a p.pos.y, ok? E fazer o teste, né? Se x maior ou igual que zero e, certo? Que e significa tem que valer também que x tem que ser menor do que with para ele estar dentro da tela. Esse duplo é comercial, é um conjuntivo, né? Ou seja, ele diz assim, a primeira condição e a segunda condição tem que valer para o if ser executado. E mais ainda, semelhantemente, eu posso perguntar a mesma coisa a respeito de y, né? Uma coisa semelhante. E y também tem que ser maior que zero. E y tem que ser menor do que height. Então, se isso tudo for verdadeiro, eu retorno true. Caso contrário, return false. Isso é feio. Por que que é feio? Porque dizer assim, eu faço essa pergunta, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O resultado dessa expressão aqui é justamente algo que é verdadeiro, caso isso tudo se realize, e é falso, caso não se realize. Então, eu posso simplesmente, em vez de fazer isso, dizer return essa história toda, que é totalmente equivalente a dizer if alguma coisa return true, else return false. Ok? Então, essa é a parte das partículas. Então, vamos testar as partículas. Vamos ver se isso funciona, não dá algum problema. Fica difícil a gente saber
quantas partículas estão sendo executadas no momento, né? Vamos testar aqui, vamos colocar aqui nosso print p.length, que é o número de elementos dentro de P. Então começa com 100, observe que já está começando a diminuir por causa das partículas que saíram da tela e mais adiante as partículas não estão mais na tela e não são mais desenhadas e eu posso, por exemplo, acrescentar novas partículas, por que não? Então vamos modificar o nosso código e dizer, por exemplo, em vez de ter um número grande de partículas, eu posso fazer coisas do tipo acrescentar interativamente as partículas, ou seja, em vez de fazer dessa maneira, fazendo a criação de partículas, eu vou criar a partícula interativamente. Ou seja, eu posso fazer isso dizendo function mouse pressed. Quando eu faço um mouse press, eu acrescento uma partícula, exatamente o que tinha ali, que era p.push, uma nova partícula, create, né? Cria partícula. Vamos lá. Sem partículas, mas eu posso criar uma porção de partículas clicando. Seria bom que a partícula fosse criada no lugar que eu estou clicando aqui, né? Vamos hoje fazer essa modificação. Vamos fazer na criação de partículas, vamos definir dois argumentos que são os lugares onde o x e o y, onde eu gostaria que a partícula fosse criada. Então, em vez de dizer create vector, né, um lugar aleatório, eu vou passar x e y. E na hora de criar a partícula, eu vou chamar cria partícula com mouse x e mouse y. Legal isso. Então, temos aqui a nossa partícula. Observe que eu, para fazer essa modificação, só precisei mudar o lugar e a definição de cria partícula. O resto do código permanece o mesmo. Essa é a vantagem de trabalhar com funções. Eu já sei exatamente o que eu preciso fazer, eu sei aonde no meu código eu preciso mexer para mudar esse aspecto do código. Se eu quero, por exemplo, fazer uma modificação na movimentação da minha partícula, eu acrescento alguma coisa ou modifico essa função que move a partícula. E, por exemplo, em vez de mover sempre a partícula na mesma direção que ela foi criada, né, eu posso modificar um pouquinho essa direção, por que não? Eu posso acrescentar q.dir e posso também mexer em q.dir e dizer assim, q.dir.rotate um pequeno ângulo, alguma coisa como random entre -10 e 10 graus, isso tudo já convertido para radianos. Ok? Então vamos ver aqui o nosso. Que a partícula não está se mexendo necessariamente numa linha reta. Fica mais legal se a gente, em vez de limpar a tela a todo instante, a gente não limpar e a gente vê aqui, né, a trajetória das partículas. Ok? Legal. Muito bom. Então, o que eu posso mais fazer? Só para demonstrar que a gente pode usar levar isso bem longe. Aqui, por exemplo, eu crio uma partícula e diz que a partícula tem posição e direção. Eu posso dar uma cor também, por que não? Uma cor. Vou colocar cor. Observe que agora eu posso botar dentro do objeto diretamente, definindo aqui nesse objeto, a partir de nome, dois pontos, um valor, uma cor qualquer, color, digamos, um random de entre, não sei lá, um cinza entre 50 e 250, alguma coisa assim. Então, na hora de desenhar a partícula, eu posso fazer fill, né? Fill
esse valor da cor da partícula, que é parte.cor. Ou não é parte, aqui nossa partícula chama-se Q. Legal. Esse preto aqui da beirada fica meio chato, né? Vamos mudar um pouquinho. Na hora que a gente desenha a partícula, vamos usar aqui um stroke meio transparente, alguma coisa como 40 com 20 de transparência, por exemplo. Vamos ver o que o bicho dá. É legal, fica bacana. Posso melhorar ainda mais. Por exemplo, estou criando, sempre clicando, né? A gente pode também, na hora que faz mouse drag, criar também uma partícula. Eu posso fazer coisas do tipo, criar várias partículas. Legal? Também observe aqui que eu não precisei fazer o código para criar partícula e copiar duas vezes, uma para mouse press e outra para mouse drag. Isso por tudo porque cria partícula já faz exatamente essa atividade. Essa é a vantagem de trabalhar com funções. As funções nos deixam pensar em cada aspecto separadamente, e quando a gente precisa fazer a mesma coisa outra vez, é só saber o nome da função que faz aquilo, chama a função, e a gente está modificando, às vezes, o nosso código com muito mais facilidade que sem usar funções, simplesmente copiando um pedaço de código que a gente já usou em outro lugar. Aqui também preciso fazer mais ou menos a mesma coisa. Se a gente coloca em funções, agora a coisa fica mais fácil. Podemos, então, enfim, esse é o objetivo dessa nossa lição. E vocês podem modificar esse sketch aqui para fazer algumas coisas mais interessantes. Podem, por exemplo, tentar modificar esse sketch para chegar no resultado que eu mostrei aqui no início do vídeo, que estava no fundo aqui da minha tela, quando a gente começou a falar sobre funções. É isso aí. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente se vê. Um abraço a todos.